imóveis, administração, teremos também pessoal de condomínios, direito, contabilidade, finanças, engenharia civil, arquitetura, fornecedores de produtos e serviços, enfim, sempre assuntos relacionados com o ramo imobiliário e da construção civil. Então fique ligado, pois teremos muita gente boa passando por aqui, dando dicas, falando sobre novidades, sobre tendências e trazendo sempre o que há mais de novo no mercado. O Pode Morar tem o patrocínio de Solução Crédito Imobiliário, assessoria especializada em financiamento imobiliário. Saiba mais acessando soluçãocreditoimobiliario.com.br e Mast Soluções Contábeis, especializada na contabilização da construção civil. Saiba mais em mastcontábil.com.br. E para o lançamento do Pode Morar, iremos falar sobre um projeto que irá mudar totalmente os conceitos do mercado imobiliário da maior cidade do estado de Santa Catarina. Em breve, Joinville terá um bairro totalmente planejado, que será construído numa área de aproximadamente 250 mil metros quadrados e com previsão para receber 15 mil moradores. Para vocês terem uma ideia, será uma população semelhante à dos bairros Saguaçu, Nova Brasília e João Costa. Uma população maior do que bairros como Bom Retiro, Guanabara, América e Glória, e aproximadamente o dobro da população dos bairros Santo Antônio, Itinga e Santa Catarina. Esse grandioso projeto se chama Cidade das Águas e será construído no bairro Atiradores, que, para vocês terem uma ideia, também hoje tem uma população de aproximadamente 6 mil habitantes. Para tanto, temos a honra de receber aqui o diretor-geral da Cidade das Águas, Danilo Conte. Danilo, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner, pelo convite, pela confiança. É a primeira edição, então a responsabilidade de estar aqui começando com o pé direito é muito grande, mas eu estou muito feliz pelo convite. Você sabe, conversar contigo é sempre um prazer enorme. A gente já conversa há muito tempo, né, Danilo? A gente se conheceu nas atividades relacionadas a marketing. Isso. Depois a gente se cruzou no meio contábil também em algum momento. Então a gente estava conversando aqui, né? A gente já te entrevistei na TV Babitonga como presidente do núcleo da CIG, né? Inclusive. Enfim, a gente já se cruzou em várias possibilidades aí, né? Te levei na rádio também para entrevista. Enfim, e agora você vem aqui para falar sobre esse projeto, né? A gente estava conversando nos bastidores, é algo realmente inovador para nossa cidade, né? Não, sem dúvida. O Jaime Lerner, a gente estava brincando ali nos bastidores, né? O Jaime Lerner, que é um grande urbanista, eu acho que o sul do Brasil, acho que o Brasil como um todo reconhece como uma grande referência, mas ele era um grande frasista também, né? E ele dizia que esse novo urbanismo, que é o que a gente defende muito, ele nada mais é do que o velho e bom urbanismo feito do jeito certo. E a gente, é difícil não dar razão a ele quando a gente entende um pouco a história de Joinville, né? Joinville nasceu em 1851, um ato de empreendedorismo imobiliário, né? Uhum. Naquela época era as colônias. Sabe o que me chama a atenção nessa questão histórica, né? Acho que é fácil de resgatar aí na internet um trecho de um jornal da época. Possivelmente não era Alemanha ainda, né? Porque era 1851, mas Isso. Era aquela região. E aí as pessoas tinham um anúncio como se fosse algo assim, vou chutar, né? Não sei exatamente, talvez você até saiba essa informação. Resumindo, vá morar num lugar, num Brasil, o preço da passagem é 8 mil alguma coisa, e lá você compra terrenos por, sei lá, 4 mil alguma coisa, terrenos e tal. Então, assim, a viagem era mais cara do que o terreno que ele teria disponível aqui E Matias Schroeder, que comprou as terras aqui para fazer a colônia Dona Francisca, ele tinha uma companhia colonizadora de Hamburgo, então ele tinha as duas coisas, né? Uhum. Ele era um senador na Alemanha, mas ele vendia a passagem, porque o translado era uma empresa dele e o terreno que também era dele. Então, aqui foi um ato de... Joinville nasce como um ato de empreendedorismo. E até o final da década de 70, início dos anos 80, a cidade acontecia num raio muito pequeno de 1 quilômetro em torno da Praça Nereu Ramos, né? Rua do Príncipe, o centro do comércio e serviço. Nós tínhamos a Tupi, onde hoje é o Miller, a Malharia Arp, onde hoje é a Cidade das Flores. A Fiação Joinvilense, ali onde é o Dom Maximiliano, naquela quadra inteira da Rolf Colim. Ainda tinha a Deller ali na Panificadora da Vila hoje, a Lepper, a Meister, a Caesar, a Minâncora, a Drogaria Catarinense. Então, a pujança econômica de Joinville acontecia no centro. Sim. As grandes escolas, né, estão ali até hoje, Bom Jesus, Santos Anjos,
Conselheiro Mafra, as escolas ficavam, Guilherme Guimbala e tal. Então a cidade era a cidade das bicicletas porque era plano, era perto, as pessoas se deslocavam em distâncias curtas. E isso mudou a partir do final dos anos 70, quando cria-se o Distrito Industrial lá na Zona Norte, e essa dinâmica urbana de 1 quilômetro passa a ser de 10. A cidade se expande enquanto perímetro urbano. Há esse deslocamento norte-sul, essa dificuldade de mobilidade que a gente vê hoje. Só que naquele período, Joinville era cidade das flores, cidade das bicicletas, cidade dos príncipes. Tinha taglines assim que remetiam a uma urbanidade acolhedora, a cidade era bonita, Joinville se conhecia, tinha um espírito comunitário. E a gente pretende fazer com que o Cidade das Águas resgate muito dessa nossa história, né? A gente quer fazer um endereço onde as pessoas possam morar, trabalhar, estudar e se divertir a uma caminhada de distância. E dessa vez, assim, aplicando o que tem do estado da arte em urbanismo no mundo. A gente costuma dizer que o Cidade das Águas é inspirada pelo mundo porque a gente traz essas boas referências, mas muito, muito parecido do que nós fomos no início da nossa história. Você falando das inspirações no mundo, né? Acho que até fugindo um pouco do projeto, mas pelo teu conhecimento e aprofundamento nessa área, acho que você vai conseguir contribuir um pouco com isso. Eu vejo assim que projetos, às vezes mostra-se uma imagem da Alemanha nos anos 70, 80, né? Ou qualquer outra cidade grande na Europa, né? Qualquer país da Europa, uma cidade grande de um país da Europa. E aí você vê assim próximo a um rio, às vezes, uma avenida com 3, 4 pistas, né, de cada lado, muitos carros circulando. E hoje, anos 2020, até pouco mais dos anos 2000, já não tem mais essas pistas e tem mais grama, tem mais parque, tem mais gente andando e talvez nem tenha uma estrada para rodar carro. Enquanto aqui em Joinville se fala muito em falta viadutos, faltam elevados e tudo mais, você acredita que a gente está correndo atrás de uma coisa que lá na frente a gente não vai precisar mais? A gente está tentando evoluir para uma duplicação, triplicação de rodovias e ruas e que não necessariamente a gente vai precisar no futuro? Quando você lê um pouco sobre assuntos relacionados ao urbanismo, a literatura mais recente, desde Jane Jacobs, eles pedem para... há um manifesto, assim, eu vou resumir, por favor, né, apreciem com moderação tudo que se fala a esse respeito, mas assim, a arquitetura contemporânea, ela parece que ela esqueceu um pouquinho a essência da arquitetura, que sempre foi pensar nas pessoas, no uso e na forma. E a arquitetura contemporânea inverteu, né? Ela pensa na forma, no uso e, por último, nas pessoas. Muito influenciada pela indústria do automóvel, porque o automóvel passou a ser o meio de deslocamento principal. Mas o que se viu ao longo dessa história é que quanto mais você dedica o teu urbanismo ao automóvel, maior a demanda por mais vias. Sim. Então, não tem fim essa solução. É como encher um saco sem fundo, enxugar gelo, né? E aí é onde nasce com força esse manifesto do novo urbanismo de tentar resgatar a essência da arquitetura, de repensar a forma como a gente faz cidade, porque parece que a gente perdeu um pouco daquela relação saudável que nós tínhamos com a cidade, né? Talvez a nossa geração tenha sido a última que pôde brincar na rua, brincar de esconde-esconde, jogar bola, roubar a goiaba do vizinho, né? Ir a pé para a escola. Hoje é inconcebível você deixar o teu filho ir a pé para a escola, deixar ele brincar na rua com segurança. E a gente fazia isso, saía às 7h30 da manhã, voltava às 7h30 da noite, né? Porque a cidade ficou insegura, porque o automóvel virou prioridade. O que a gente vai fazer no Cidade das Águas não é proibir o automóvel de entrar dentro do bairro, né? Sim, claro. Ele vai fazer parte da vida urbana. O que a gente busca é um desenho urbano em que as pessoas tenham prioridade nesse deslocamento, o automóvel também participa, né? Mas num outro conceito. Eu estou falando aqui, por exemplo, Wagner, numa rua do Cidade das Águas, nós vamos ter 11 metros de calçada para cada lado da rua e 6 metros de largura para o automóvel transitar, né? Então, é para ter vergonha de andar de carro na rua, sabe? O Jaime Lerner, de novo, dizia que o automóvel é o cigarro do futuro. As pessoas vão ter vergonha de andar de carro como hoje tem de fumar em público. Eu acho que isso ainda no Brasil está muito distante. A gente tem uma carência de infraestrutura básica, de transporte público, de sistema de transporte em massa.
essa culpa ela é dividida em várias frentes, não tem um único responsável, é muito difícil no Brasil, não tem investimento suficiente para isso. Então, a curto prazo, assim, parece uma utopia, mas quando você olha um território privado, né, de um terreno de 250 mil metros quadrados, que é o nosso caso, numa cidade planejada, inserida já num centro urbano, num endereço onde já é uma boa ideia morar, é possível você fazer uma provocação com esses novos conceitos, de controlar o mix de ocupação do térreo para permitir que ali tenha supermercado, farmácia, cabeleireiro, panificadora, verdureira, bons restaurantes, cafeteria, escola, né? Que os primeiros pavimentos e alguns prédios possam ter espaços de trabalho, né? Com salas comerciais, lajes corporativas e com muita opção de moradia para todo mundo, né? De apartamentos e estúdios a coberturas de 500 metros quadrados, para que as pessoas possam ter um estilo de vida preservando muito pela qualidade, com bons parques, bons espaços públicos, para você poder caminhar com o filho no final do dia, curtir a praça, ser um ponto de encontro de pessoas interessantes, de viver em família, mas isso é um território privado, né? Então, houve muito investimento num bom planejamento, com assinaturas urbanísticas internacionais, para que a gente pudesse trazer esse conceito e poder entregar isso para a cidade logo, né? A gente já está aí com as licenças, as obras já começaram, no ano que vem elas se intensificam e a gente está muito próximo de fazer o lançamento oficial e o início das vendas. Teve uma situação que eu achei interessante, que eu já ouvia há muito tempo atrás, de um condomínio que fica ali na Rua Prudente de Moraes, um condomínio pequeno, né? Um condomínio fechado ali, de casas, e aí uma pessoa que eu conhecia disse assim que ela tinha uma filha e as amiguinhas da filha diziam assim, eu gosto de ir lá na casa da Joaninha porque lá a gente pode brincar na rua. Sabe? Então acho que é um pouco do que você falou. Mas só voltando a falar do carro ali para ajudar de repente nessa discussão, eu vi recentemente um vídeo que o cara falou assim, de custo-benefício, qual é o melhor automóvel que hoje a gente tem no mercado? Daí o especialista falou, Uber. A gente não está fazendo propaganda, né? Enfim, um carro de aplicativo. Por quê? Porque você não usa tanto carro assim. E se pensar nesse conceito da Cidade das Águas, menos ainda, né? Porque você vai precisar só para viajar, de repente para visitar alguém mais distante, que também um carro de aplicativo resolveria. Mas ele estava falando assim, você gasta com tantas coisas, né? Combustível, documentação, manutenção, e você usa muito pouco esse carro, né? Claro que tem a comodidade de sair a qualquer momento, sair e voltar a qualquer momento sem precisar esperar. Mas há um custo também elevado em relação a isso e é algo a se pensar. Para a gente continuar esse papo, você estava falando sobre o início das obras, né? Só para o pessoal se localizar, né? Para quem não conhece ainda o projeto, aonde que está sendo construído, está iniciando o projeto Cidade das Águas? Isso. Nosso endereço vai ficar no terreno da Tigre, aos arredores ali da Rua Autocar, Marquês de Olinda, Concórdia. E é muito difícil desvincular aquele endereço da Ser Tigre, né? Que é onde começa o projeto. A Ser Tigre, ela ocupa, ou Parque Hansen hoje, né? Ela ocupa metade do terreno que o bairro vai ocupar já nessa primeira fase. Porque a gente pega o terreno da Ser Tigre Parque Hansen e o terreno ao lado, que antigamente ficava Rodotigre. Sim. Hoje a Britânia ocupou aquele galpão por um bom tempo também. Então, o terreno do bairro ele é o dobro do que seria a Ser Tigre hoje. São 110 mil metros quadrados, arredondando um pouquinho. E essa é a primeira fase do projeto, onde a gente já iniciou as obras. Nós iniciamos bem na esquina de acesso do restaurante lá, do Combrai, com a Marquês de Olinda, naquele terreno ali. A gente está fazendo a nossa primeira obra, vai ser um edifício corporativo. No térreo vai dar sede ao nosso showroom. No térreo também vai ter uma atividade gastronômica. E é um prédio. Aí no primeiro pavimento nós vamos ter ali uma central de apartamentos decorados para os incorporadores que forem construir dentro do bairro poderem decorar os seus apartamentos num único local. E do segundo pavimento para cima daí são lajes corporativas, né? Então, essa é a nossa primeira obra. No ano que vem, em janeiro, já daqui a alguns meses, a gente já está em outubro, né? Então, outubro, novembro, dezembro, 3 meses, a gente começa as obras da nossa primeira rua. As incorporadoras fazem apartamento decorado, né? Sim. Nós somos uma urbanizadora, nós vamos fazer uma rua decorada.
que é os conceitos que a gente acredita de urbanismo, com calçadas generosas, toda a infraestrutura subterrânea, né? Você olha para cima, você vê árvore, não vê fio de luz, não vê poste, não vê... É tudo infraestrutura subterrânea, as nossas calçadas com revestimento em basalto. A gente vai entregar um bom parque linear de quase 1.500 metros quadrados, deve ser o ponto de encontro da Anita Garibaldi, ficou lindo, né? E agora, no dia 7 de novembro, a gente vai fazer um momento para noticiar para a imprensa. Vou convidar você para a gente mostrar um pouco dessas imagens que a gente tem guardado em sigilo. Assim. Quase ninguém viu ainda os renders do bairro, porque até então a gente estava na fase de licenciamento. Daqui a pouco está na hora da gente começar a mostrar um pouquinho. E também eu participei de uma apresentação que você fez para a Associação dos Engenheiros Civis de Joinville, e você falou que, justamente o que você está falando agora, não são vocês que vão construir os empreendimentos, né? Então, as incorporadoras, elas passaram por um processo e elas estão aptas a fazer, pelo menos nessa primeira etapa, tem algo ou tudo já definido? Não, a gente definiu a primeira etapa da primeira fase. Tipo seriado, né? Episódio 1 da temporada 1, né? Então, essa é a única etapa que a gente tem certeza absoluta assim, do que vai acontecer. Então, vou te responder em etapas. Primeiro precisa... eu tenho o prazer de dizer o seguinte, que o Cidade das Águas não é um empreendimento de uma única pessoa, ele é um empreendimento de Joinville para Joinville. Então, o nosso principal acionista, que é o Grupo CRH, controladora da Tigre, joinvilense raiz, né? Curte Baía da Babitonga, Campo Alegre, mora em Joinville, tem os seus negócios aqui. Torce pro Jack. Torce pro Jack. Então, o Felipe Hansen, né, que é o chairman da família, é o principal acionista. A Pedra Branca vem lá. Quem não teve a oportunidade de conhecer a Pedra Branca, eu faço o convite a irem ali na região de Florianópolis, em Palhoça, porque o conceito de urbanismo que se fez lá é muito parecido. A gente tende a melhorar o que foi lá, porque houve um aprendizado aí já ao longo de 20 anos, aqui em Joinville, mas é a mesma coisa, não tem muro, um foco no urbanismo, no paisagismo, na arquitetura, a relação do espaço privado com o uso público é uma relação saudável, bons espaços públicos e tal. Ali você tem um estilo de vida muito próximo do que a gente vai entregar aqui. Então, o nosso principal acionista é Joinville. As 3 incorporadoras que vão estar conosco são joinvilenses. Que bom. A escola é joinvilense. O escritório de arquitetura que está fazendo esse prédio junto conosco, joinvilense. E o Concert Hall, né, que é o mais difícil, talvez inédito, um bairro planejado com um Concert Hall de frente para a praça, é joinvilense, né? Então, é uma construção em conjunto. O nosso papel nisso é garantir que os espaços públicos, praça, parque, espaço pet, espelho com águas dançantes, playgrounds, isso seja entregue num nível acima do senso comum. Nós somos uma urbanizadora. E o térreo dessas edificações são propriedades da empresa para a gente fazer a gestão do mix como se fosse um shopping. Deve ter em torno de 40 mil metros quadrados de área para locação, para ter ali o supermercado, a academia, a padaria, para garantir que as atividades essenciais da semana vão estar disponíveis. Eu consigo garantindo isso, eu sou proprietário, busco os inquilinos e vou atrás do mix que a população precisa. Então, essa parte é Cidade das Águas. Os incorporadores vão desenvolver os produtos imobiliários, apartamentos, salas comerciais, hotel, enfim, das mais variadas. A escola vai fazer a escola, o Concert Hall vai fazer o Concert Hall. Então, que é o público que eu acho que é o do teu podcast, que é importante esclarecer também, os corretores e as imobiliárias vão fazer as vendas. Sim. Né? Então, a gente vai ser talvez um facilitador, vai coordenar todos esses interesses do incorporador, da imobiliária, do corretor, tentar agregar valor a esse produto imobiliário com um showroom onde vai coordenar as vendas, mas a gente não tem pretensão de ter uma house, de ter uma estrutura própria de venda, de ser incorporador. Né? A gente quer que a cidade se aproprie daquele endereço para que possa representar a grandeza da nossa cidade. Eu acho que o Joinvilense merece. Algumas perguntas, quando eu falei que ia entrevistar você, as pessoas acabavam perguntando. Aliás, você que está nos acompanhando, se quiser mandar alguma pergunta, fique à vontade aí também. Tentar, na medida do possível, aqui acessar as redes sociais para acompanhar. O que eu iria perguntar é justamente sobre os empreendimentos, né?
algumas pessoas falam assim, isso vai custar muito caro. Vão ser empreendimentos muito caros, não vai ser para mim. Outras pessoas, comprei um apartamento ali próximo, vai valorizar toda a região. O que que você pode falar para o investidor, para a pessoa que quer comprar esse imóvel de repente ali no futuro, que quer morar por ali, enfim, o que que você tem de mensagem para essas pessoas? Bom, quem comprou ali perto, de fato, vai valorizar, né? A tendência é que esses bairros planejados, pela previsibilidade que tem, pela qualidade do que se propõe entregar, pelos espaços abertos, porque não é um condomínio fechado, né? Então, é importante dizer que tudo isso que a gente está comentando, ela vai estar disponível para todo cidadão joinvilense, né? Não vai ter guarita, não vai ter muro, não vai precisar se identificar, você vai entrar e sair desse endereço como se fosse outro bairro da Sim. cidade, né? Claro, você vai perceber que é privado porque vai ser o mobiliário mais bonito, Sim. o revestimento é um pouco diferente do que a prefeitura vem fazendo, então tudo isso te coloca assim num cenário mais gostoso de ficar lá dentro, mas disponível para todo mundo. Então quem comprou vai poder usufruir. Eu não moro no Cidade das Águas. Posso ir no parque, na praça, no espaço pet? Deve, né? Eu quero comprar no supermercado do Cidade das Águas, mas não moro lá. Vai, porque a gente quer que as pessoas se apropriem daquele espaço quando ele for inaugurado. Com relação é muito caro, não é para mim, a gente vai ter imóvel para todo mundo. Nós vamos sair de apartamentos e estúdio a coberturas de 500 metros quadrados. Então, vai ter para tudo. Assim, diferenças culturais, sociais, tal, econômicas, é importante para uma vida urbana, sabe? Isso estimula sinapse, faz com que as pessoas cresçam, gera inovação, cultura. Não tem como fazer uma cidade para um único público específico, né? Então a gente está falando de cidade, ou seja, ela vai oferecer tudo que uma cidade oferece. O que eu tenho para dizer é que, naturalmente, esses lançamentos que ocorrerem agora na primeira etapa vão ser as melhores oportunidades, né? Na medida que o bairro vai se consolidando, esse produto imobiliário agrega valor e, aos poucos, a gente tende a se distanciar um pouco dos outros endereços da cidade, né? Então, a melhor oportunidade, evidentemente, é essa que vai acontecer logo. Nós não temos preço ainda. Esses preços provavelmente vão ser definidos pelos incorporadores que estão incorporando lá dentro, né? Assim, mas é regra do mercado, né, Wagner? A gente tem que ter uma oferta adequada à demanda e eu tenho certeza que a gente vai ser bem sucedido nisso e o joinvilense vai considerar muito a hipótese de morar lá dentro. Eu peguei algumas frases que encontrei no site do Cidade das Águas, 3 frases que eu achei interessante, né? A Cidade das Águas é um bairro que nasce para viver o melhor de Joinville. É um pouco do que a gente estava falando antes, né? Aquela vontade de as crianças brincarem na rua sozinhas, com segurança, irem para a escola sem problemas, né? Talvez até aquela qualidade de que a gente pegou talvez um pouco os pais vindo para casa, talvez na nossa época até só o pai trabalhava e o pai vinha para casa almoçar com os filhos e com a esposa. Gostoso. Isso é uma coisa de cidade pequena, né, que acabaram perdendo. E daí levando para umas coisas mais antigas, o professor Pisk fala muito que quando ele era pequeno, eles davam a atividade deles era o footing, dar a volta na quadra Rua do Príncipe, Rua 15, ou Rua 9 de Março e Princesa Isabel. Dá uma volta ali, ficavam só rodando ali, daí claro, encontrava as meninas e brincava e não sei o quê. Então assim, eu acho que é um pouco disso também que a cidade tem. Eu sinto que a cidade, as pessoas falam a cidade não tem o que fazer. Eu sinto que tem muitas coisas para fazer, mas muitas vezes é uma coisa assim, é uma coisa particular. Não é uma coisa que ou é a natureza propriamente dita da cidade que proporciona, ou são verdadeiros presentes que a cidade ganhou. Eu acho que um dos presentes que a cidade pode ganhar é justamente o parque ser aberto ao público. Isso. E as pessoas irem lá, como hoje eles vão no Parc de France e ficam lá só em volta do lago e só conversando. Então talvez seja mais um local para tirar foto e criando essa tecnologia, juntando um pouco, o tal do Instagramável, né? Então vai ter muita coisa nesse sentido, possivelmente. Eu tenho profetizado e tomara que se cumpra assim. Eu acho que a fotografia da cidade muda com o projeto, sabe? A gente vai ter uma praça maravilhosa e vai ter um musicário de frente para a praça, que é um empreendimento
o Concert Hall do Musicário é um projeto feito pela Nagata Acoustics, né? O seu Ernesto Reisman liderando o conselho, o maestro Sérgio Ogawa como CEO do projeto estão fazendo um trabalho maravilhoso. E a Nagata Acoustics é o melhor escritório de engenharia de som do mundo. Fez o Concert Hall de Hamburgo, fez o do Walt Disney. Caramba. E está fazendo o nosso. Então a gente deve ter o melhor Concert Hall da América Latina. De frente para uma praça maravilhosa. Muito provavelmente vai ser a esquina da nossa praça com o musicário de fundo, o instagramável da cidade. E é isso que a gente quer dizer quando o nosso endereço vai representar a grandeza de Joinville, sabe? Hoje você não tem um endereço assim que diga, olha só como Joinville é linda, como é bonito, como é grande, como é pujante economicamente, né? A gente, do ponto de vista de urbanismo, ficou muito acanhado, assim. Mas eu acho que o Cidade das Águas vai conseguir resgatar um pouco isso. E é por isso que eu digo que a gente está falando ali um bairro para viver o melhor de Joinville, porque a gente está se esforçando muito para trazer o que Joinville tem de melhor para dentro do bairro, né? Todas as nossas âncoras culturais, o melhor da nossa gastronomia, os melhores serviços do ponto de vista de padaria, supermercado, cabeleireiro, as melhores pessoas, quem sabe, né? Quem sabe te veja morando lá dentro, né? Quem sabe? Então a gente está trabalhando dia e noite, acordando cedo, dormindo tarde, para que a gente consiga entregar essa promessa para que o joinvilense possa, de fato, ter um outro nível de qualidade de vida lá dentro. E essa questão do custo, muitas vezes, um pouco relacionada àquela questão do carro que a gente tinha comentado, também não adianta a pessoa, vou comprar um imóvel barato e vai ser distante de onde eu trabalho. Se a pessoa mora ali, trabalha ali, ou nas proximidades, vai ser uma grande vantagem para ele, dúvida. né? Então, aí se o filho estiver ali morando perto e a escola sendo ali, né, e outras atividades que possivelmente serão proporcionadas ali, fica muito mais seguro, tudo muito mais fácil, né? Então, esse custo também tem que se colocar na balança, né? Numa correria do dia a dia que a gente não consegue tempo para nada, até costumo brincar, que era bastante comum. Recentemente eu fiz, fui o mestre de cerimônias num evento de uma empresa que foi inaugurada em Araquari, na BR-101, e aí o pessoal que veio trabalhar ali veio de São Paulo e eles estavam morando em Joinville, por exemplo. Eu falei assim, não, eu estou acostumado, eu morei em São Paulo. Eu ficava 2 horas do trânsito para chegar no trabalho e 2 horas para voltar. Então, isso a gente se perde. Acho que as coisas foram aumentando, né? Eu levava 15 minutos para chegar em casa. De repente eu estou levando 20, de repente 25, de repente 30 e vai aumentando e a gente não sente isso. Mas quando reverte isso e vê essa possibilidade, nossa... Aí é outra qualidade de vida. Não, sem dúvida. Isso não tem preço, sabe? E há uma economia, assim, na última linha, assim, quando você olha as despesas de casa, diminui menos em deslocamento, que custa muito caro hoje, né? Mas a qualidade de vida que você tem, de ter mais tempo com a família, por exemplo, né? Sim. Ou com os amigos, para quem não tem família, ou consigo mesmo, né? De poder curtir o parque, lendo um bom livro, sentar na praça para conhecer pessoas interessantes. E o mais gostoso é que esse desenho urbano que a gente está se esforçando muito para fazer é um desenho urbano que te estimula a ficar no espaço público, sabe? Ele é seguro, ele é bem iluminado à noite, ele tem bastante sombra durante o dia, então ele tem atividade no térreo das edificações o tempo todo, é uma lojinha a cada 5 metros, entende? Então isso te estimula a caminhar para descobrir qual é a próxima lojinha, o que tem ali, será que é bacana e tal. Então é isso que faz, para tirar um pouco esse estigma de que Joinville não tem o que fazer. Quando o joinvilense decidir passar um final de semana no Cidade das Águas ao invés de ir para a praia, é o dia que nós vencemos, sabe? A gente conseguiu cumprir a nossa missão de fazer um endereço que as pessoas gostem e sintam orgulho de ser joinvilense. Daqui a pouco, então, a gente vai começar a visualizar algumas imagens a respeito disso. Mas antes eu queria falar aqui um pouco dos nossos apoiadores. Primeiro da Mast Soluções Contábeis, que ela é especialista no segmento da construção civil. São mais de 16 anos no mercado, atuando com uma equipe de ponta e que entrega sempre muita qualidade, agilidade e eficiência para os mais de 350 clientes. Soluções em contabilidade para incorporadoras, construtoras, engenheiros, arquitetos, imobiliárias e holdings. Especializada em planejamento tributário e societário de empreendimentos, regime especial de tributação e serviço eletrônico para aferição de obras, o chamado SERO. Então, evite problemas e procure uma empresa especializada na contabilização da construção civil. Acesse
www.mastecontábil.com.br ou Maste Contábeis no Instagram e saiba mais. Eu queria mostrar então um pouco das imagens aí. A gente está vendo aí. Essa imagem que a gente vê agora, Danilo, é um dos pontos altos. É a nossa aí, né? praça central. Todo o urbanismo do projeto, ele concentra energia no térreo, né? Ele convida as pessoas a conviverem na calçada, na praça. Então, você tem uma ideia, 30% do terreno vai ser ocupado por edificações, 30%. 70% é espaço disponível para as pessoas se encontrarem. Dos quais quase 50% é 100% aberto ao público, né? E essa é a nossa praça. Então, a gente pode ver aqui uma lâmina da água ali em forma redonda. Ela é uma laminazinha de 5 centímetros, as crianças vão poder brincar, os cachorros também. Tem chafariz aleatório, ela fica tentando adivinhar aonde a água vai sair e tal. Vai ter um sistema de tratamento ionizado embaixo, então ela é um ambiente seguro. No entorno dessa lâmina d'água tem um anfiteatro, né, uma arquibancada em madeira, com os degraus em cima, com água escorrendo também, são lâminas. E ela está posicionada assim porque exatamente em frente é onde vai ficar o musicário, que vai projetar ao ar livre as apresentações culturais dentro do Concert Hall, democratizar essa cultura e tal. E essa lâmina que as crianças brincam ali com o chafariz aleatório, ela também pode secar e se transformar num palco do festival de dança, por exemplo, né? Apresentações ao ar livre. Atrás do anfiteatro, em tons de azul, a gente tem um playground de piso emborrachado, as crianças não brincam, né? É um desenho de playground que foge do senso comum, brinquedos educativos, com bancos para os pais sentarem também enquanto as crianças brincam. E do lado dele, com um telhado verde redondo, um quiosque. Provavelmente ele vai ter alguma atividade gastronômica, com mesa na calçada, para dar suporte a banheiros também, né? E todas as edificações ao redor dessa praça são comércio, uma lojinha a cada 5 metros. Né? A gente vai ter em torno de 4.000 metros quadrados aí de área alugada, deve ter umas 50 atividades comerciais. Também vai concentrar o supermercado e a academia do bairro, né? Para que as pessoas possam curtir, né? E ter o que fazer. Aqui atrás, onde ele está mostrando, é o parque. Esse parque é público, né? Um parque da prefeitura. A gente vai doar esse parque já equipado. Todas as árvores. Esse parque fica atrás do restaurante lá da Certig, para quem está familiarizado com o endereço. E aquela mata ela vai permanecer, vai se transformar nesse parque. Ela vai ser até um pouco maior do que ela é. Né? E ali no restaurante, para trás, na descida, lá para baixo. Isso. Então, ela vai ter essa... Porque assim, o que acontece normalmente no empreendimento imobiliário? A tendência é suprimir vegetação para fazer terreno, ampliar a taxa de ocupação. No nosso caso, é manter, aumentar, inclusive, para ter esse Central Park, vai no meio do projeto. As trilhas são em zigue-zague, porque a gente fez um mapeamento, já referenciou todas as árvores. A gente não quer suprimir nenhuma árvore. E respeitou a topografia também, para dar acessibilidade às trilhas. Então, por isso que elas fazem zigue-zague. Né? Muita água está presente aí nesse parque e muita atividade, né? Os playgrounds aqui são mais voltados à natureza. Então a gente está fazendo de áreas de preservação, os playgrounds, trilhas, caminhadas, arborismo, montanhismo, né? Então é o que vai ter aqui. Aqui tem um parque mais voltado à natureza e lá na praça algo mais urbano para ser complementares esses espaços de lazer. Certo. E aí temos mais uma imagem ainda, né? Eu acho. Ou são só essas duas? Eu trouxe mais uma ali, eu acho que daí é o nosso projeto urbanístico. Ah, sim. Mas falando desses dois espaços especificamente, imagina-se que vamos criar então um local que vai atrair um grande público, como a gente vê as pessoas indo para a Expoville hoje, como eu vejo as pessoas indo no Guti Brown lá em Campo Alegre, que também é um espaço interessante, o Guti Brown lá no Vila Nova. Enfim, alguns espaços que eles vão visitar e as pessoas acabam lotando esses locais. Se pensar num espaço para as pessoas estacionarem seus carros também nesse local. Também, né? Você vai ver gente de longe, né? Todos os estacionamentos são subsolo, para que a gente possa ter atividade na calçada, não dá para dar vaga de estacionamento, então todos eles são subsolos, alguns deles vão ser de uso público. Deve ter aí, quando ele estiver instalado, em torno de 2.000 vagas de estacionamento, então isso supre bem a demanda.
Aí é o nosso master plan, nosso projeto urbanístico, né? Eu gosto dessa imagem porque ela mostra que as nossas ruas elas são como se fossem parques lineares, porque tem muita vegetação, muita árvore. Para quem caminhar na rua vai dar bastante conforto térmico e visual, né? E aqui fica posicionado aí a nossa praça de frente para o Musicarium. Aqui embaixo, pertinho da praça, um espaço pet. Hoje as pessoas estão trocando filhos por animais de estimação. Você vai ao redor do batalhão, esbarra com 2 crianças, 6 cachorros. Então, a gente está dedicando esse espaço também para animais de estimação, que é importante. As 2 entradas do parque, mais próximo da rua Concórdia, aqui no final, uma área mais familiar, com 3 bolsões bem completos aí dedicados às crianças. Aí tem algumas ideias do nosso amigo Jordi Castan, é verdade? Tem, o Jordi ficou responsável pelo parque, essa área que não está destacada aí, mas dá para perceber ali, né, atrás do restaurante, no meio das edificações. E a Juliana Castro ficou responsável pelo paisagismo mais urbano. A gente dividiu em 2 paisagistas. Para a gente se localizar melhor, então, baseado hoje onde é o Parque Hansen hoje, Isso. aonde está o restaurante hoje, onde estaria nesse mapa aí o restaurante Então hoje? vamos posicionar, né? Eu não sei se... À esquerda aqui, nós temos a rua Autocar. Na parte de cima da imagem... Ali, Autocar, ali embaixo. Aqui é Autocar. Na parte de cima lá, a Marquês de Olinda, né? Gotthard Casemodel. Certo. E aqui atrás a Concórdia. Concórdia, né? Certo. Então, na Marquês de Olinda, no lado esquerdo nós temos o primeiro acesso. O segundo acesso da Marquês de Olinda é o acesso atual que te leva ao restaurante. Esse ali é um acesso que possivelmente vai ser o primeiro empreendimento ali que você falou. Não, né? lá, naquele onde já é o Parque Hansen, Entendi. Sertigre, lá a gente está construindo naquela esquina o primeiro edifício. Então, hoje, se você entrar, você vai ver a guarita, vai passar por ela, vai virar à esquerda e vai dar nesse cul-de-sac aqui. Ali você estaciona hoje para ir para o restaurante que fica em frente a esse cul-de-sac. Entendi. Não, realmente é um grande projeto que me apresenta aí boas possibilidades, né? Eu acho que é algo que realmente o pessoal fica interessado e não vê a hora de ver realmente as coisas saírem do papel. Quem quiser acompanhar o que tem de ideias de prazos em relação a isso? Essa primeira etapa, então, começar as obras agora, qual é a previsão de término disso? Esse primeiro prédio a gente já entrega no ano que vem. O lançamento vai ser logo. A rua decorada começa em janeiro e entrega junto com o projeto, com o prédio. E quem quiser nos acompanhar, acesse o nosso site, né? cidadedasaguas.sc de Santa Catarina. Então, cidadedasaguas.sc. Lá tem o nosso site, a gente tem um formulário ali para quem quer morar, quem quer minha empresa no bairro, sou corretor, quero investir. Você seleciona ali qual o perfil que se encaixa, faz o cadastro. E a gente está avisando aí a cada 15 dias, nós estamos mandando novidades. E esse público que tiver cadastrado ali será o primeiro a saber do lançamento oficial do bairro dos produtos imobiliários e o início das vendas. E onde que exatamente você entrou de cabeça nesse projeto? Em que momento que você foi apresentado para esse projeto e te encantou para que você entrasse nele? Eu tive o convite da família Gomes, que empreendeu a Pedra Branca lá na região de Florianópolis e depois reforçado pelo Felipe, pelo Alencar, né, que lideram lá o Grupo CRH, que é o principal acionista do projeto. E isso muito me orgulha porque quando eles me convidaram, as 2 famílias, elas sem saberem disso no início, estão descobrindo agora, elas convergem muito em valores, assim, né? E tanto a família Gomes quanto a família Hansen têm um propósito muito claro de deixar um legado. O Felipe mesmo tem uma frase muito bonita que fala, olha, a primeira geração da minha família deixou a Tigre como um legado para a cidade, que foi muito importante, e a nova geração precisa deixar um legado também, né? E isso é que responde a essa generosidade de espaço público, porque o primeiro considerando do acordo de acionista é um legado para Joinville, né? E se não fosse isso, a taxa de ocupação não seria de 30%. Ela seria muito maior do que é, né? Isso representaria mais em VGV, mas
30% entrega um bom resultado líquido, econômico, financeiro, mas entrega, acima de tudo, o legado que os acionistas pretendem. Então, é muito difícil você não ser seduzido por um convite como esse, né? E eu os conheci ainda quando secretário de Planejamento Urbano. Eu não sei se você lembra, mas a CIG fez um projeto de parque tecnológico na zona sul da cidade, Sim, sim. ao lado daquele terreno onde seria o campus da UFSC, lembra? E quando eu recebi o convite para ir à prefeitura, pelo prefeito Udo Deller, ele tinha a intenção de fazer esse parque tecnológico e eu queria muito que fosse a Pedra Branca, porque eu já tinha conhecido o conceito deles de urbanismo na Palhoça e achei que, meu Deus, o parque tecnológico naqueles conceitos seria um presente para a cidade. Acabou não dando certo. A UFSC teve aquela fatalidade com o reitor Cancelier. Sim. Por uma felicidade do destino, ela foi para dentro do Perini, lá no Ágora Tech Park, que eu acho que foi um grande ganho para a cidade. Sim, é ela verdade. se inserir dentro daquele contexto empresarial, tanto para o Perini quanto para a UFSC, especialmente para Joinville, porque recebeu de presente o Ágora Tech Park. Mas a família Gomes não desistiu de Joinville, então volta e meia eles vinham para a cidade questionando áreas, sabendo a respeito de zoneamento. E num momento o Alencar passou no gabinete do prefeito dizendo que o Parque Hansen ia ter outro uso. E aí eu entendi que talvez o conceito que nós havíamos sonhado para o Parque Tecnológico pudesse ser nesse terreno, porque é um terreno muito bem localizado, hoje é um vazio urbano, né? E dentro daquilo que se propõe enquanto urbanismo a Pedra Branca, Joinville ganharia muito com esse endereço ali. Pois é, eu até ia falar sobre isso. Pedra Branca, em Palhoça, ele iniciou em um local na época que não tinha nada, basicamente, né? Você vê, né? A Pedra Branca em Palhoça foi numa área... Assim, primeiro, você vê a coragem que esse empreendimento foi, a gente teria que voltar no tempo há 20 anos atrás e entender que todo investimento imobiliário naquela região se dedicava à ilha, né, na praia e tal, especialmente na Avenida Beira-Mar. E a família Gomes decidiu fazer no continente, né, longe da praia, numa cidade chamada Palhoça, numa área rural, nem urbano era, que era a fazenda da família Gomes, do lado de uma favela chamada Frei Damião, que era, naquele momento, o menor índice de desenvolvimento humano do estado de Santa Catarina. E hoje a Pedra Branca é o 4º metro quadrado mais valorizado da Grande Florianópolis, né? Então, o Felipe Cavalcante, que é presidente da DIT, diz para o Valério que entre a genialidade e a loucura, a diferença é o sucesso. E como o Valério hoje teve muito sucesso com aquele projeto, ele e o filho Marcelo, eles são geniais, né, naquilo que fazem, mas quando idealizaram, eles eram tidos como malucos, assim, porque imagina. como é que você vai fazer uma cidade aqui, né? Mas por que deu certo? Porque o conceito é muito forte, né? Porque eles também foram muito resilientes, passaram por muitas dificuldades. E eu acho que Joinville vai conseguir aperfeiçoar esse modelo e a nossa cidade, acho que ganha muito com isso, que a gente vai virar talvez uma das principais referências em urbanismo no Brasil, com esse projeto. E hoje a Pedra Branca também se tornou um local turístico para as pessoas realmente visitarem, passarem o final de semana, tem também o comércio local, enfim. É um conceito, como você falou, bem semelhante que vai ser implantado Muito, aqui. Se você não conhece Pedra Branca, de novo, fica o convite, vá no final de semana. O mais legal, eu acho, é almoçar durante a semana. Porque durante o almoço que você está ali sentado no passeio Pedra Branca, perto da praça, perto do meio-dia, as crianças saem da escola. Então você está comendo, vida urbana acontecendo, as crianças indo a pé para suas residências. Aquilo ali te remete muito a uma infância que eu particularmente tive e era muito gostoso de viver. Então é muito legal ir lá. Mas se não puder durante a semana, vai no final de semana, que era legal igual, porque daí as crianças estão brincando na praça, naquela lâmina d'água que tem lá também, né? Gente com cachorro, jogando pro cachorro correr, pegar e tal. E é uma vida muito gostosa, assim, você fica imaginando como seria viver num ambiente como aquele. Então é uma representação muito parecida daquilo que a gente vai fazer aqui. Eles estão há 20 anos fazendo isso lá, aprenderam muito, né?
e a intenção deles é replicar esse aprendizado aqui. Por isso que eu falo, não é soberba dizer que Joinville vai ser melhor do que lá. É natural, né, que haja uma evolução do urbanismo que foi desenhado lá, na maior cidade de Santa Catarina. Ainda mais num local, né, num bairro, né, que já está estabelecido, num local que já está estabelecido, que tem, possivelmente, há projetos ali de melhoria da entrada principal, vamos chamar assim, da cidade, que é o autocar. Então eu acredito que a chance de sucesso, se lá já se conseguiu num local onde ninguém dava credibilidade, talvez, o sucesso aqui é muito mais garantido, vamos chamar assim, né? É muito raro assim você ver um bairro planejado com essas características ser desenvolvido num centro urbano, como o que vai acontecer em Joinville, né? Normalmente a maioria deles é numa área rural, distante. Você tem que expandir perímetro urbano, levar infraestrutura, convencer as pessoas de que morar lá é uma boa ideia. Sim. Aqui não, né? Ali onde nós estamos já é uma boa ideia morar, né? Hoje o Atiradores, metade do projeto está no Atiradores, metade está no Anita Garibaldi. O Atiradores hoje é o metro quadrado mais valorizado da cidade. Aquela densidade que está tendo no Atiradores, ele está se expandindo em direção ao Anita Garibaldi, especialmente no nosso entorno ali, a Rua Concórdia, né? Sim. Adensou bastante nos últimos anos, a Rua Independência também. E a gente vai consolidar esse novo momento daquela região, entregando esse conceito todo que a gente tem falado. O que eu acho interessante a gente falou lá no início, né, dos imigrantes que vieram para cá com aquela ideia, olha, tem um local lá que pode ser que seja interessante para você, vá lá, é num outro continente, você vai ficar... É uma coisa que eles vislumbraram realmente como empreendedores, como você mesmo falou, e que ele nem imaginava do que era. Hoje em dia, talvez se você falasse assim, você vai morar... Você está na Europa, você vai morar no Brasil, numa cidade chamada Joinville. As pessoas vão entrar no Google e vão pesquisar sobre aquilo. Naquela época não tinha isso, não tinha nem o que mostrar, na verdade. Mas hoje em dia fica muito mais claro para as pessoas que têm alguma dúvida se é possível que vai dar certo, se é possível que não vai dar certo, porque existe um projeto inicial muito semelhante na Palhoça, que teve um grande sucesso, tem um grande sucesso, e aqui num local bem estabelecido, com a mesma ideia, até melhor, né? A chance de você ser um empreendedor com mais sucesso do que aqueles imigrantes, acho que é bastante grande. Deus te ouça, sabe? Mas fica o convite para acessarem o nosso site, viu, Wagner? Muito em breve a gente vai começar a fazer uma busca por lojistas que vão ocupar o nosso térreo. Né? A gente está passando fases, assim, então a gente desenvolveu esses parceiros estratégicos, né? A escola, o musicário, os incorporadores, esse nosso prédio corporativo. Então foi uma caminhada assim, de muito trabalho até aqui. Nós estamos já desenhando, muito próximo de colocar na prefeitura, a gente só está esperando a assinatura da lei da operação urbana consorciada para dar início à aprovação dessas primeiras incorporações que a gente pretende lançar no ano que vem. E essas incorporações têm térreos, né, térreo, e a gente quer ocupar esse térreo. Então, se você é um lojista, é de Joinville, né, e vê valor a se apropriar desse urbanismo que a gente vai fazer, nos procure e faça contato. A gente está disposto a ouvi-los, porque, como tudo que aconteceu até agora, a gente prestigiou muito as empresas joinvilenses. Sim. E nós gostaríamos muito que o nosso térreo também fosse. Então, se você está pensando em expandir o seu negócio, abrir uma filial, considere o Cidade das Águas, porque eu acho que vai ser bom para todo mundo. Como que você imagina que vai ser a seleção desses comerciantes, desses empresários? Parte dele vai ser com o mix. A gente fez uma pesquisa com os vizinhos e potenciais compradores dos nossos produtos, e eles têm algumas prioridades ali, né? Por exemplo, se fala muito que naquela região não tem uma padaria, e talvez seja verdade, porque quem faz às vezes de padaria ali da região é o posto de gasolina, na loja de conveniência, né? Mesmo que tenha um Angelone ali, eles dizem que o supermercado é longe. Área pública todo mundo quer, né? Joinville não tem o que fazer, o que dizem, Sim, então a gente vai responder muito isso. Querem academia de ginástica. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem já mapeado para a ocupação do mix. O resto, que ainda tem bastante espaço, a gente gostaria de ser provocado, ver o que vem aí de interesse para a gente considerar. Precisa ter bons restaurantes, precisa ter cafeteria, quem sabe um lugar para beber uma boa cerveja joinvilense, Verdade. uma loja de pet shop, quem sabe, né?
compor com o nosso espaço pet que vai estar ali do lado, né? Então, assim, tem muitas oportunidades. Mas vai ter um espaço também para empresas de serviço também? Você falou que inicialmente se pensava nas questões de tecnologia, vai ter essa visão mais tecnológica? A gente, provavelmente, acho que isso é natural pelo ambiente que a gente vai oferecer. Muita empresa de inovação, tecnologia, design, né? Puta, o bairro inteiro é design, né? Uma boa arquitetura, um paisagismo. O nosso primeiro prédio ficou lindo. Então, nesse prédio, a gente vai ter 8 andares dedicado a serviço, né? Eu quero ter um escritório de arquitetura, quero ter esse estúdio aqui para gravação dos nossos podcasts lá, para ter o bairro como pano de fundo da janela, quem sabe, Sim, né? claro. Então, isso tudo vai ter bastante. Esse já tem né? Porque a gente entrega o prédio no ano que vem. Então, são quase 7.000 metros quadrados de área para alocação dedicada a serviço. Com relação aos moradores, né, às unidades habitacionais, em que momento que realmente vai iniciar, de repente, chama assim, as vendas que vocês imaginam? Em que momento que as pessoas vão começar a realmente morar lá? Não, as vendas começam logo e as obras é a obra que a gente vê andando na cidade hoje, leva em torno aí de 30, 36 meses para o ritmo dessas obras, né, a curva de desenvolvimento delas, e junto com os primeiros moradores a gente entrega já o urbanismo, né? Então a praça, o espaço pet, o parque, as primeiras ruas são entregues já junto com esses primeiros moradores também. E até para ajudar essa ideia, falar um pouco dos nossos apoiadores aqui, né? Algumas pessoas têm aquele sonho de adquirir seu primeiro imóvel, outras pessoas buscam uma nova possibilidade para morar, maior, mais bem localizada, enfim, às vezes para lazer, às vezes até como forma de investimento. Não importando se esse imóvel é num local como uma cidade, no interior ou de repente no litoral, às vezes a falta de recursos é o que esbarra, né, essa ideia de se tornar realidade, um verdadeiro obstáculo. E é nesse momento que a solução crédito imobiliário pode ser a resposta para o que você procura. Quer um conselho? Não gaste seu tempo correndo atrás dos bancos. Sem nenhum custo adicional, a solução busca a alternativa que melhor se encaixa no perfil para cada cliente. Cada cliente tem o seu perfil e a solução encontra a forma certa do financiamento. Portanto, para a sua comodidade, não se esqueça, se você precisa financiar um imóvel, nós somos a solução. www.soluçãocreditoimobiliario.com.br. Realmente chama muito a atenção, Danilo. Eu acho que qualquer pessoa olhando o projeto, as imagens, vai querer pelo menos conhecer, né? E se as pessoas têm aquele espírito empreendedor, de investidor também, eu acho que isso é uma grande oportunidade. É um investimento que eu vejo como de sucesso, né? Não dá para imaginar que algo assim na nossa cidade dê errado, porque é uma cidade de pessoas que são empreendedoras, né? Então acho que esse projeto veio a calhar nesse momento que a cidade talvez mais precisa de um projeto como esse para realmente alavancar muitos outros, quem sabe, né? Joinville sempre foi pujante, né? Sempre foi inovadora e eu acho que isso pode sim dar uma chacoalhada. A gente, no que couber a nós, a gente vai fazer o melhor possível para entregar algo que as pessoas sintam-se orgulhosas assim de ir lá para um parente distante, para uma visita e dizer: vem cá ver como minha cidade é legal. Né? Joinville tem muito o que fazer. De novo, assim, quando o joinvilense escolher ficar na cidade ao invés de ir para a praia, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão. E a gente vai se esforçar muito para que isso aconteça logo. Danilo, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, nosso primeiro Pode Morar. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, por aceitar o convite, se disponibilizar para estar aqui contando sobre um projeto que eu acho muito interessante para a cidade. Desde a primeira vez que eu vi, achei muito interessante e realmente, como você falou, me chama muito a atenção. Eu sentiria muito feliz se eu pudesse morar num lugar como esse. Né? É o que essa qualidade de vida que as pessoas procuram, que eu procuro, gostaria de ter. Ainda mais com uma filha pequena agora em casa. Imagina. E eu queria deixar esse espaço para que você falasse alguma coisa que de repente é muito importante você
a gente não conversou, a gente conversou tanto, mas você não pôde falar. E esse espaço é teu agora para deixar esse recado para quem está nos acompanhando. Você é um dos melhores comunicadores que a cidade tem, então acertou em todas as perguntas. Não tem, acho que ficou bem completa aqui a mensagem que a gente queria transmitir. Quem tiver dúvidas, queira esclarecer algum ponto que talvez a gente não tenha sido tão claro, acesse o nosso site, né, cidadedaságuas.sc, SC de Santa Catarina. Ali tem no rodapé todas as nossas redes sociais. As pessoas podem nos seguir no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E a gente vai ficar muito feliz em poder responder a todos os questionamentos. A gente quer que tudo fique muito claro, muito transparente e que as pessoas nos recebam de braços abertos, sabe? A gente tem se esforçado muito nessa comunicação, num primeiro momento com a vizinhança, agora eu acho que com a cidade. E te agradecer por ter feito o convite. Você é sempre muito carinhoso comigo. Espero poder retribuir à altura. E eu quero ver você, todas as pessoas que estão nos assistindo, a tua equipe que está aqui no background, um dia morando e curtindo os espaços que o Cidade das Águas logo deve inaugurar. Maravilha, que bom. Realmente muito bom, muito obrigado. Lembrando que acessando o site, você pode, como corretor de imóveis, como investidor, como enfim, você pode fazer o cadastro ali para ficar por dentro das informações mais quentes do Cidade das Águas. Isso, a cada 15 dias a gente manda o nosso newsletter para atualizar os últimos acontecimentos. Por ali também a gente vai dar notícias sobre o lançamento oficial do projeto. Maravilha, então. Obrigado mais uma vez, Danilo. Lembrando que o Pode Morar tem um patrocínio da Solução Crédito Imobiliário, assessoria especializada em financiamento imobiliário. Acesse www.soluçãocreditoimobiliario.com.br e saiba mais. Também Mast Soluções Contábeis, especializada em contabilização da construção civil. Se você é corretor, se você é construtor, incorporador, se você é arquiteto, engenheiro, procure a Mast, tem uma equipe de ponta lá especializada neste ramo. mastcontábil.com.br. Lá você tem todas as formas de contato também. Muito obrigado pela audiência de todos. Peço que compartilhem com seus amigos. Acho que as informações passadas aqui são muito relevantes, muito importantes, muitas novidades e que com certeza vai interessar. Se interessou você, pode interessar muita gente. Se não interessou você, também mesmo assim pode interessar muita gente. Então fique atento que toda semana, até o final do ano, a gente vai ter sempre um profissional falando sobre alguma coisa muito interessante aqui no Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa.